E aí, tudo bem? Todo mundo aqui já fez aquele procedimento básico dentro do Windows de instalação de qualquer aplicativo, utilizando aquele Next, Next, Finish. E você sabia que é possível a gente colocar dentro das nossas aplicações Fiori um procedimento semelhante a esse? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o componente Wizard. Vamos lá? Vamos falar um pouco aqui sobre a definição desse objeto wizard. A gente pode até ver ele aqui um pouco do nosso lado direito, mas a ideia desse cara é que a gente libere para o usuário uma funcionalidade onde ele possa concluir uma tarefa, seja longa ou não muito familiar para ele. Tá? Então ele vai servir como um guia para o usuário, né, através de etapas ou sessões que nós vamos estar disponibilizando dentro desse componente, onde o usuário ele vai seguir uma rota, né, que vai ser pré-estabelecida pela gente. Né? Então ele mostra dentro desse objeto várias sessões, né, com diversos tipos de informações. Então a gente pode criar dentro desse objeto, né, criar sessões, né, para o usuário ir caminhando até o objetivo final. E essas sessões eles podem conter diversos tipos de outros objetos, né? A gente pode colocar formulários, a gente pode colocar match codes, a gente pode criar até sessões dinâmicas, né? Dependendo do que o usuário fez de escolha ou de preenchimento numa sessão anterior, a gente pode criar dentro de uma próxima sessão uma outra sessão dinâmica, por exemplo, com outro tipo de informação. Então, esse objeto wizard, que é esse passo a passo, né, para o usuário, ele vai servir como um guia para ele realizar um determinado tipo de operação. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, de fazer uma criação de uma ordem de manutenção. Então, o usuário, o que ele pode estar fazendo? Ele pode, para fazer a criação dessa ordem de manutenção, ele vai ter que selecionar, por exemplo, qual que é o equipamento ou qual que é o ambiente desse local que ele vai fazer a manutenção. Ele, por exemplo, num próximo passo, ele pode adicionar uma foto, ele pode anexar uma foto desse local ou desse equipamento que, por exemplo, vai sofrer essa manutenção. E depois ele pode colocar uma localização de onde vai estar sendo feito esse reparo ou essa manutenção desse equipamento, enfim, até ele chegar no último estágio. Então a gente pode colocar algumas camadas para ele chegar nesse objetivo final. Um outro exemplo é um carrinho de compras, né? Que a gente vai ver até um exemplo na prática aqui semelhante a isso. Então ele pode fazer várias etapas até fazer a conclusão dessa compra, né? Então se a gente pensando um pouquinho numa ordem de compras, o usuário ele vai, por exemplo, começar selecionando qual que é o cliente que ele vai fazer essa compra, ele vai poder adicionar quais são os materiais, ele vai poder adicionar qual que é a condição de pagamento, qual que é o frete, e aí ele vai ver um resumo e vai fechar esse pedido. Tá? Então, ou seja, a gente divide todas essas etapas dessa interação para o usuário chegar no resultado final, nesse exemplo aqui de criação de ordem, em várias etapas. Então fica muito mais fácil e muito mais rápido para o usuário realizar sem muitos problemas essa operação. Esse nesse exemplo da parte do carrinho de compras ou da ordem de manutenção. Tá? Então o objetivo final é criar a ordem de manutenção ou criar esse pedido dentro do SAP. Bom, e como que a gente pode estar utilizando o Wizard dentro das nossas aplicações Fiori? Basicamente, a gente tem duas formas, né? Seguindo o guideline da SAP. A gente tem uma parte full screen, né? A gente pode utilizar esse cara full screen ou utilizando um model dialog. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, o full screen basicamente ele vai pegar a nossa view inteira da aplicação e aí o usuário ele vai navegando através das operações ou dos procedimentos aqui, ou a gente pode estar mostrando esse objeto através de um modal dialog. Então é como se fosse um pop-up que dentro de um outro contexto, dentro de uma aplicação, ele vai selecionar, por exemplo, um botão que vai abrir esse modal dialog e vai abrir o nosso objeto wizard e ele vai ali dentro fazendo essas operações. Então, basicamente, a gente tem duas formas de estar implementando esse cara, ou tela cheia, ou através de um dialog. Legal? E a gente vai ver na prática como que a gente vai estar utilizando, a gente pode estar utilizando esse objeto wizard. Tá? A gente vai ver um processo aqui com um carrinho de compras, onde a gente simula essa questão da navegação dentro desses processos. E aí fica mais claro para você entender um pouco mais, vendo essa funcionalidade ou esse objeto na prática dentro de uma aplicação Fiori. Vamos dar uma olhada aqui inicialmente dentro dessa aplicação. Olha só que legal. Então aqui, ó, o usuário ele vai poder adicionar alguns itens dentro de um carrinho, tá? Ele vai poder seguir aqui para fazer esse checkout desse carrinho de compras aqui. Então ele vai clicar nesse botão e aqui ele vai entrar aqui dentro da parte do Wizard. Então ele entrou aqui dentro do Wizard nessa camada do checkout.
tá? Então ele pode até retornar para se ele quiser comprar outras coisas, enfim, né? Mas qual é o primeiro passo? Que é a visualização de todos os itens. Ele vai para uma etapa 2, que é onde que ele vai entrar com a informação, por exemplo, de tipo de pagamento, né? Qual a condição de pagamento que ele pode estar selecionando algumas dessas opções. Então, dependendo de cada opção que ele vai estar selecionando aqui, de uma opção que ele vai selecionar, a gente pode mostrar uma informação distinta. Então, por exemplo, quando eu clico em Credit Card aqui, ó, e vou para a etapa 3, ele vai me mostrar as informações para eu preencher as informações com o cartão de crédito. Se eu voltar aqui, clicar em o tipo de pagamento, escolher, por exemplo, aqui a transferência bancária, né? Então ele vai perguntar assim, se eu quero descartar essas alterações, eu vou dar um que sim, e aqui eu selecionei ali, ó, transferência bancária, eu vou dar um next, então ele já vai mostrar uma outra informação, tá? Então, ou seja, ele vai colocar uma outra informação dos dados bancários para fazer a transferência. Então, dependendo de qual é o tipo de operação que eu estou fazendo, eu posso criar uma outra árvore de processo dentro do meu wizard, né? Então, ou seja, nesse exemplo aqui, eu estou mudando o tipo, né, da condição de pagamento aqui, do tipo de pagamento, e aí ele vai mostrar isso de forma dinâmica. Então, a gente pode criar esse dinamismo dentro de cada uma dessas camadas. E aí eu vou para uma etapa 4, por exemplo, que eu vou estar colocando uma informação da invoice. Tá? Então, ou seja, eu vou colocar informações da invoice. Então, eu vou colocar uma informação qualquer aqui e vou para a etapa 5, que eu vou ter mais uma camada aqui, ó, do tipo da entrega que vai poder ser feita aqui, né? Standard ou Express, vou vir para um resumo, tá? Então, normalmente, o que a gente tem dentro desse objeto wizard, combinando nessa operação final, ele tem uma tela de resumo. Tá? Então, ou seja, essa tela de resumo ela vai consolidar, né, ela vai compilar todas essas informações que nós fizemos durante essas etapas. Isso aqui é bem bacana e bem interessante para o usuário final, até para ele poder ver o que ele já preencheu e ele tem a possibilidade de fazer as edições em cada uma dessas camadas, caso ele queira mudar algum tipo de informação. E aqui ele vai clicar no botão Submit para poder enviar essas informações para o SAP. Então, nesse exemplo aqui fica bem interessante a gente entender como que funciona esse passo a passo, desde a parte da adição desses produtos no carrinho, e a gente vai percorrendo cada uma dessas etapas. Vamos ver dentro desse outro exemplo aqui, ó, semelhante àquele de carrinho de compras. Então, por exemplo, eu seleciono qual que é o cliente que eu vou estar fazendo essa operação, vou clicar em novo pedido, eu vou disponibilizar aqui para o usuário uma forma que ele possa selecionar alguns produtos, né? Então, ele vai estar adicionando esses produtos aqui, por exemplo, colocando mais quantidade, enfim, né? Vou dar um prosseguir, e aí eu vou abrir o wizard para ele. Ele vai verificar as informações referente aqui ao cliente, e depois se ele quiser fazer, ele pode retornar ou fazer algum tipo de alteração. Vou para uma etapa 2, né, que eu estou visualizando quais são os itens que foram adicionados dentro desse carrinho, ou então estou dentro dessa etapa 2, e eu vou aqui para a etapa 3, que é a condição de pagamento. Então aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, uma condição de pagamento, que eu abro um match code, que eu pego as informações lá do SAP. Então eu tenho várias condições de pagamento que eu posso pré-selecionar aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, por exemplo, e vou para a parte do resumo. Então, o resumo é aquela parte final que eu comentei, onde a gente apresenta para o usuário a compilação, né, o resumo dessa operação que ele está fazendo. Né? Então, eu vou mostrar aqui quais são os itens, qual é a condição de pagamento. Eu poderia também colocar mais uma camada, por exemplo, colocar o frete, né, para ele selecionar o frete, ou colocar qualquer outro processo adicional dentro dessa parte da criação. Né? E, por fim, ele vai enviar essas informações, né? Ele vai deseja enviar a ordem se ele quer mandar para o SAP ou não. Então, vou dar um sim aqui, criando a ordem SAP, e aí ele vai criar aqui, ó, ordem criada com sucesso. Vou até copiar esse carinha aqui, vamos jogar lá dentro do SAP aqui, vou consultar dentro dessa tabela, e aqui ele mostra aqui para a gente que foi criado com sucesso, por exemplo, essa header, né? Esse documento aqui de ordem. Tá? Então, ou seja, aqui dentro do nosso Objeto Wizard, aí eu posso complementar, por exemplo, se eu quiser fazer um novo pedido, né, ou consultar os pedidos, eu posso criar dentro da minha aplicação, eu vou criando adicionando essas outras funcionalidades. Mas o legal aqui do Objeto Wizard é que a gente pode estar acrescentando todas essas camadas num passo único para o usuário. Né? Então, ou seja, ele vai seguindo uma ordem, né? E ele não tem como, muito difícil ele poder errar nesse procedimento, porque é uma sequência tão fácil do usuário estar utilizando,
que é difícil ele se perder dentro desse processo, tá? Então, a utilização desse objeto wizard, eu acho que é bem interessante e vale a pena a gente pensar dentro dos nossos projetos, dentro das nossas aplicações ou dentro dessas necessidades que o nosso cliente pode ter, né? A gente adicionar uma funcionalidade semelhante a essa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se você tem algum processo específico que você pode estar implementando esse objeto wizard dentro do seu projeto, dentro do seu cliente. Coloca aqui para mim, coloca com um comentário ou dúvida também que você tenha sobre esse objeto específico ou qualquer outro ponto no desenvolvimento de aplicações SAP Fiori. Eu espero que você tenha gostado e aprendido uma funcionalidade legal que a gente pode estar adicionando dentro das nossas aplicações Fiori e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e um abraço.